todos muito bem-vindos ao Ponto de Vista, o podcast do Hospital de Olhos Juiz de Fora. Hoje estamos aqui para um assunto super importante, que é a volta às aulas e os cuidados com a saúde visual. Estamos aqui com uma convidada super especial, doutora Raíra Moraes, que é oftalmopediatra pela Universidade de São Paulo, Unifesp, com a doutora Carolina, que vai ser aqui moderadora junto comigo. Doutora Carolina é especialista em cirurgia refrativa pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu sou a doutora Luciana Costa Cunha, que estou aqui como moderadora, sou especialista em catarata. E vamos então tornar esse papo aqui bem informal, Raíra, para que a gente possa estar informando as mães, os pais e também as escolas, né, as professoras, para que a gente possa então iniciar esse ano com os cuidados e a saúde visual das crianças em dia. Então, aproveitando esse contexto de volta às aulas, Raíra, qual é a importância, então, da saúde visual, né, e relacionado, então, com o aprendizado? Quais são os pontos que você poderia aqui destacar para as famílias, para que tenham, então, atenção com a saúde visual nesse período crítico do desenvolvimento? Então, primeiro, né, olá pessoal, muito feliz de estar aqui, principalmente com duas colegas oftalmologistas super competentes e falando de um papo muito legal que é a minha realidade aí dentro da oftalmopediatria. Então, a gente está agora, né, começando o nosso ano e a demanda agora no consultório realmente é essa de volta às aulas. E a gente fica muito feliz que seja essa demanda. A gente que é oftalmopediatra, a gente quer muito isso, porque o impacto da visão no desempenho escolar de uma criança é imenso. Não só no desempenho escolar, mas na socialização das crianças pequenas, na interação, na vivência com o mundo. Então, assim, a gente vai atuar em todas as partes do crescimento dessa criança, cuidando da visão dela. Então, vamos falar um pouquinho, assim, dessa importância. Por que é tão importante a gente levar o nosso filho no oftalmologista, no oftalmopediatra, de preferência antes do início da vida escolar? Ou se essa criança já está na vida escolar, antes de começar um novo ano. Isso porque algumas alterações visuais, como erros refrativos, impactam no desempenho escolar, pensando em dificuldades de aprendizado e transtornos de aprendizado, porque são coisas diferentes. Existem as dificuldades do aprendizado, que a gente não considera, assim, uma patologia, e os transtornos do aprendizado, que sim, são patologias que a gente vai tratar. E a visão impacta ambos. Como a baixa visão ou uma criança que não enxerga bem, ela demonstra sinais, que são sinais como desinteresse durante as aulas, desatenção em algumas atividades e até dificuldades. Então, dificuldades de leitura, de escrita, de resolução de problemas matemáticos. Então, a gente vai ver essa criança antes, e a gente conseguindo ver ela antes, a gente consegue fazer diagnóstico de maneira precoce, tratar de maneira precoce, conscientizar aquela família, né? O que aquela criança precisa, e assim, deixar que ela consiga ter um maior potencial, um maior desempenho na sua vida escolar. Então, é esse o nosso objetivo quando a gente pensa aí nessas crianças que estão indo para a vida escolar, né? Começando. Raíra, sem dúvida, muito importante. E acho que um aspecto que a gente deve chamar a atenção é que mesmo na ausência de qualquer um desses sintomas, né, os pais devem levar seus filhos ao oftalmologista anualmente. Muitas vezes a criança não se queixa, né? E os pais também não percebem nada de alterado. Então, o exame preventivo é essencial, mesmo na ausência de sintomas. E eu gostaria de aproveitar, Raíra, para destacar alguns marcos do desenvolvimento visual infantil, né? Desde o nascimento, então, até a criança, né, já maior, na adolescência, quais são as idades críticas, né, os marcos do desenvolvimento visual e qual o aspecto importante em cada um deles para destacar aqui para as famílias? Com certeza. Então, isso que a Lu falou é super importante. Talvez a sua criança ela não vai dar sinais de que ela não está enxergando bem. Isso é muito comum no consultório e os pais, eles se sentem muito impotentes quando isso acontece. Porque eles pensam assim, como que eu não vi isso? Como que eu não notei? Mas muitas vezes essas crianças não dão sinal nenhum.
Sabendo disso, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, determinou algumas idades que é o ideal que você leve a sua criança. Então, vou falar um pouquinho disso antes. A primeira idade é lá entre 6 e 12 meses, que a gente vai fazer o primeiro exame oftalmológico completo nessa criança. Então, fez o teste do olhinho da maternidade, foi tudo bem. Você vai levar o seu filho lá de novo entre 6 e 12 meses. Estando tudo bem, as crianças que têm a possibilidade, a gente faz o acompanhamento anual. As crianças que não têm essa possibilidade, uma outra época que é super importante, entre 3 e 5 anos, que é destacada aí pelas nossas sociedades. Então, a gente não vai esperar, principalmente essas crianças, relatarem alguma dificuldade para a gente fazer o exame nelas. E agora, o que a gente pode lá em casa, o que o pai e a mãe podem prestar atenção nesses marcos do desenvolvimento visual? Então, quando o bebê nasce, né, gente, a gente nasce com uma visão ainda bem embaçada, a gente não tem tanta nitidez, a gente tem uma visão de cores mais empobrecida, um campo visual, que é a quantidade que a gente consegue ver também reduzido, mas lá, desde quando aquela criança que nasceu a termo, ela já tem a fixação. Mesmo que essa fixação seja fugaz ali no início, depois ela vai evoluindo. Então, aquela criança, ela consegue fixar objetos e, principalmente quando a gente é pequenininho, rostos humanos. Então, nessa idade, a gente indica bastante os livros de alto contraste. É nessa idade também que a gente vai ter aquelas as brincadeiras, o chocalho, que as crianças vão prestar atenção. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é fixação. Depois que a gente vê que essa criança está fixando, a gente vai avaliar o segmento com os olhinhos. Então, essa criança ela vai seguir estímulos na linha horizontal e depois na linha vertical. Muito bom, Raíra. E nesse aspecto, na consulta, já desde que a criança entra na porta do consultório, a gente já observa esses sinais. Com certeza. Então, a criança já procura a luz do consultório, já olha no nosso rosto, né? Já fixa. Então, são aspectos assim que a gente fala que a gente cumprimenta o pai, a mãe, a avó geralmente está junto também, Com né, certeza. Raíra? Mas a gente já está de olho na criança. E essas criança. informações, elas são muito valiosas, né? E eu digo sempre, quando atendo crianças, que cada consulta é uma oportunidade da gente ter mais dados e mais informações. Destaca para a gente, Raíra, quais são os principais sinais, né, nessa faixa etária bem pequena que os pais devem estar atentos? Então, assim, a gente pensando, continuando aí esse desenvolvimento visual, né, gente? Depois a gente vai ter um desenvolvimento de uma visão mais de profundidade, de estereopsia. Então, não sei se vocês vão ter isso, mas a criança, ela descobre a mãozinha. E essa mãozinha, ela chega na linha média, depois ela vai na boca. Tudo isso é porque a criança também está evoluindo muito na visão dela. Então, todos esses sinais, o brincar, como a criança, quando a mamãe conversa, ela olha principalmente para o rosto da mãe, do pai, dos principais cuidadores. Então, na consulta, a gente vai avaliar todos esses pequenos sinais que às vezes passam despercebidos na vida cotidiana, mas a gente, como oftalmopediatra, ali com 6 a 12 meses, a gente já consegue identificar rapidamente e principalmente identificar quando tem alguma coisa alterada. E falando em alteração, quais são as principais alterações oftalmológicas dessa faixa etária? Existem algumas coisas que a gente tem que colocar assim, uma bandeira vermelha. O que é um sinal de alerta para os pais levarem o seu filho até antes desse tempo? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, que a gente fala muito na época das nossas campanhas do retinoblastoma, é sobre o reflexo vermelho. Então, tirou uma foto com flash daquele bebê, se a gente tem um reflexo branco de um lado, né, se a gente tem uma leucocoria daquele lado, atenção, né? Do outro olho é um reflexo vermelho, que é o reflexo da retina normal, a gente tem que ter bastante atenção. Aquela criança que não fixa, então a mãe, o pai, quando conversam, os olhinhos não fixam. Um detalhe importante, inclusive, assim, já atendi alguns casos, a mãe é muito perspicaz,
né, nessa questão da fixação, do Uhum. olhar, sobretudo na amamentação. Com certeza. Então, certa vez eu tive um caso, já era o segundo filho, e a mãe falou: meu primeiro filho, ele olhava atentamente quando ele estava amamentando. Ele Uhum. fixava, né, já um pouquinho maior, ali entre 6 meses a 1 ano. Então, já tinha aquele contato visual, até com 3 meses, né? Já tinha aquele contato visual. E o segundo filho não olhava. Né? Então, ela já, nos primeiros meses de vida, já chamou atenção. Então, Com vejam como é certeza. importante o sinal de fixação, né? Uhum. Do bebê no olhar da mãe, né? Nesses primeiros meses. Exato. É um sinal de alerta que a gente tem que, desde lá do nascimento, a gente tem que colocar a bandeira vermelha, é um nistagmo, né? Que são aqueles movimentos incoordenados, aquelas batidinhas, aquele olho que você olha, ele tá batendo. A gente tem que colocar a bandeira vermelha aí também. E aí a gente vai acompanhar. Por exemplo, essa criança, ela vai crescendo, né? Então, uma criança que não explora o ambiente, uma criança que não sorri ao sorriso humano, que não volta esse estímulo, ou que não reconhece as pessoas ao redor dela, os principais cuidadores. E são esses sinais que a gente coloca assim essa bandeira vermelha mesmo, E né? às vezes, né, Raíra, é algo tão simples para se É. ajudar essa criança, né? Às vezes um simples grau, Uhum. né? Principalmente um grau mais alto num dos olhos em relação ao outro olho, né? A ambliopia é algo muito importante para a gente destacar também. É, com certeza. Até quando a avaliação do reflexo vermelho, não é só o retinoblastoma que altera um reflexo vermelho de uma criança. Anisometropias, que são diferenças de grau entre os olhos, e estrabismo, também vão alterar. Então, ele é um exame muito importante. Ele é um exame que ele é feito pelo pediatra quando a criança nasce, antes da alta da maternidade, que depois deve ser repetido pelo menos 3 vezes ao ano, nos 3 primeiros anos. Isso é feito pelo pediatra durante as consultas de puericultura. E caso tenha qualquer coisa alterada, encaminhar rapidamente para a gente avaliar essa criança. Perfeito, Raíra. Carolina, acho que vai comentar agora, né? Sobre a avaliação oftalmológica, né, Carol? Sim, então, a gente destacar quais são as etapas do exame oftalmológico na infância. Qual a importância desse exame completo, em que se faz dilatação pupilar, né? Exame de mapeamento de retina. Acho que é interessante também a gente destacar, porque muitos pais têm curiosidade, né? Muitos. Como a oftalmologista vai conseguir medir a visão do meu filho se meu filho ainda não lê, não conhece as letras, né? Como vai acessar o grau? Como vai fazer o fundo de olho? Ele é tão pequeno, é um bebê. Então, acho importante a gente matar essa curiosidade das famílias. Com certeza. Conta aí como é o exame oftalmológico num bebê, né? E a partir daí, em cada etapa do desenvolvimento. Essa é uma queixa super frequente, né, gente? Às vezes dá lá no consultório, tem umas mães que falam que estão com um filho mais novo e falam, eu não trouxe ele porque ele ainda é muito novinho. Eu falei, não, pode trazer, é novinho que você tem que trazer. Então vamos lá, quando uma criança chega pra gente, né, a primeira etapa a gente vai avaliar todo esse padrão, o padrão da criança se comportar, o padrão da criança brincar, conversar com a mãe. E é isso que a gente vai querer saber, né, dela, que aí a gente já tá examinando muita coisa. Depois a gente vai passar para a parte de inspeção, então a gente vai ver se tá tudo certinho com aquela criança. E eu vou fazendo isso brincando com a criança. Às vezes eu tô conversando com a mãe, falo com ela assim: eu tô conversando com você, mas eu vou aproveitar e vou ficar brincando com ele aqui também. Mas eu tô prestando atenção. Depois a gente vai passar, a gente passa por essa avaliação, nessa inspeção ocular. A gente vai passar para um momento que a gente vai fazer uma primeira avaliação do grau quando a pupila ainda não está dilatada. E como que eu faço isso? Meu Deus, como é que você olha o grau da minha criança? Existe um aparelho que se chama retinoscópio, que é um aparelho que a gente já usa há muitos anos dentro da oftalmologia, que a gente consegue avaliar o grau de uma criança e de um bebê pequeno através do uso desse aparelho, que é uma luz, e do uso de réguas ou lentes, que a gente vai colocando alguns graus até a gente ver qual que é o grau ideal para aquele olhinho. Isso sem a criança me dizer nada. Então, a gente vai fazer essa primeira avaliação. Vou conversar com a mãe, ver todos os antecedentes dessa criança. E aí, estando tudo bem, essa criança podendo dilatar o olhinho, a gente vai passar para as gotinhas. Eu gosto muito, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com a mãe antes da consulta, de falar com a mãe assim,
explica para a criança que vai ter a gotinha, que vai ter o colírio, o que que é, a tia vai pingar. Então, a gente vai pingar, né, as gotinhas de colírio, a gotinha do colírio cicloplégico, vai esperar um tempinho até ele fazer efeito e essa criança vai voltar comigo. Com a pupila dilatada, eu vou conseguir ver o real grau dessa criança, sem ela usar acomodação, que é como se fosse uma força do olhinho para compensar aquele grau. Então, só assim para eu ver o real grau daquela criança. E eu vou fazer isso usando essas lentes, essa régua que tem essas lentes e esse aparelho que é o retinoscópio. Depois, a gente vai passar para a parte da fundoscopia, que é o mapeamento de retina. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente usa um capacete com uma luz mais forte, uma lente, e aí, desse jeito, a gente consegue ver a retina, o nervo óptico, os vasos da retina e ver se está tudo bem ali naquele bebê, naquela criança. Quando a criança é um pouquinho mais velha, a gente pode ver, usar símbolos, desenhos para medir a visão. A gente tem uma tabelinha do E que eles mostram com a mãozinha e as mães ficam encantadas, achando que a criança não ia cooperar e eles dão show. Tem mãe que filma assim, que eles dão show. Né? Sem dúvida. Super informam. Alguns veem aquilo como um desafio, Sim. então eles querem como um jogo, ver. né? Uma brincadeira. Às vezes tem um irmão do lado, vê o mais velho fazendo, o mais novo vai lá e dá um show. Crianças de 3 aninhos, hoje eu atendi um de 3 aninhos, que foi maravilhoso. As crianças mais velhas, a gente já começa com as letrinhas nas tabelas, e os bebês, a gente vai olhar principalmente o padrão, né, de fixação, de segmento, isso fala muito pra gente. E se a gente teve dúvida, ou se a gente quer documentar, ou se a gente quer acompanhar a visão daquela criança, a gente tem um teste, né, o teste de Teller, ou o teste que a gente usa algumas raquetes que a gente consegue fazer durante a consulta, vendo ali a visão preferencial da criança. Então, desse jeito, a gente consegue passar por todas as partes do exame oftalmológico, sem o bebê me falar nada, sem a criança me falar nada. Se ele chorar, não tem problema, a gente consegue fazer mesmo assim. Então, vejam como é importante a avaliação oftalmológica na primeira infância e a gente não deve realmente esperar a criança crescer para levar ao oftalmologista. Então, ao nascimento, é super importante, logo após o teste do olhinho na maternidade, a avaliação com o médico oftalmologista, que será completa e onde é possível a gente avaliar, então, desde o grau, né, até o alinhamento ocular, doenças congênitas, né, que podem estar presentes já ao nascimento, como catarata congênita, né? Então a criança pode nascer com catarata, o glaucoma congênito, a queda da pálpebra, né, que a gente chama de ptose congênita. Então, a gente sabe, Raíra e Carolina, né, que a gente tem aí as doenças oculares mais prevalentes na primeira infância. Raíra já colocou muito bem que os erros refrativos, que nada mais é do que o grau do óculos, então miopia, hipermetropia, astigmatismo, são os achados mais frequentes no nosso dia a dia do consultório. E esses erros refrativos é fundamental que a gente corrija na primeira infância, não só pela questão aí do aprendizado na escola, mas para que esse olhinho tenha o seu desenvolvimento integral. Né? Então, a correção do grau do óculos faz o estímulo necessário para a visão das crianças, para que a comunicação olho-cérebro, né, se desenvolva de forma perfeita, para que aquele olho, como a gente diz, né, não fique preguiçoso. Né? É muito importante a gente destacar que o desenvolvimento de ambos os olhos, com a melhor correção, né, com a correção desse grau, é super importante para que a criança desenvolva a visão binocular, desenvolva de forma simultânea a visão. Então, nesse quesito, sabendo que os erros de refração e o grau do óculos são tão prevalentes, né, Raíra, em nosso meio, eu gostaria de destacar aqui, né, deixar aqui uma mensagem, abrir aqui um parêntese super importante sobre a ambliopia. A gente realmente tem que dar destaque, porque a gente tem um período aí onde essa ambliopia, que é a diferença, né, de visão de um olho em relação ao outro, ou o desenvolvimento insuficiente, né, da visão,
né, da criança nesse período crítico do desenvolvimento que vai até em torno de 7 anos. Raíra, destaca esse assunto super importante que pode passar desapercebido e onde o tempo é visão. Com certeza. Então, assim, né, gente, das grandes importâncias da gente avaliar essa criança que não dá sinais, que tem um olho perfeito pelo lado de fora, né? Ela não dá nenhum sinal para a mãe e para o pai. É a gente identificar a ambliopia. O que é a ambliopia? Quando a gente tem uma baixa de visão que não é justificada por nenhum problema anatômico, né? O olho é normal, O né? olho é Os pais não normal. percebem nada. A retina tá tudo bem, a parte da córnea tá tudo bem, não tem catarata, mas aquela visão tá muito baixa e a gente vai avaliar o motivo. Existem alguns tipos de ambliopia, né? Então a gente tem a ambliopia por privação, então é quando aquela criança nasce com uma catarata congênita, ou a gente tem uma ptose, que é a queda da pálpebra, que não está deixando aquela criança enxergar, ou aquelas crianças que nascem com algum tipo de tumor ali na região, que também não está deixando aquela criança enxergar, então não está entrando luz. Então, apesar daquele olho parecer normal, ele não consegue ver, porque a via visual não foi desenvolvida. A ambliopia, por causa do estrabismo, que também é uma ambliopia muito frequente no consultório. Então, por causa do estrabismo, os olhinhos não estavam alinhados, uma visão não se desenvolveu também. E a ambliopia que é a mais comum, que é a ambliopia refrativa, que é por causa dos erros refrativos. Mais uma vez, frisando o tanto que é importante a gente avaliar essa criança, principalmente uma pessoa que saiba avaliar essa criança, para identificar os erros refrativos, que é o grau do óculos, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. A gente para e pensa assim, mas como assim? Existe gente cega por causa do grau do óculos? Sim, gente, essa é a maior causa de baixa visual na infância no mundo. Então, a gente vai conseguir atuar ali, né, prescrevendo o grau correto para essa criança. E uma informação que é super importante: 1/3 das crianças que têm um olho preguiçoso por causa da falta de grau, elas conseguem melhorar e atingir uma acuidade visual normal somente com a prescrição correta do óculos. Então, quando a gente pensa em ambliopia, a gente está falando isso, do olho preguiçoso. E existem várias formas da gente tratar. Tem catarata, tem uma catarata congênita, a gente tem que operar rápido e depois seguir essa criança para o resto da vida dela, para a gente acompanhando o desenvolvimento dessa via visual. Né? Exato. Tem Então, diferente do estrabismo. adulto, né? Onde a gente opera a catarata e a gente dá alta muitas vezes sem óculos, né? Com as crianças, a gente opera a catarata e isso é só o primeiro passo, né, Raíra? Com A gente tem que certeza. acompanhar, estimular, né? Usar a correção correta, lembrando que esse olho está em crescimento, está em desenvolvimento. Então, esse grau do óculos, ele muda com muita frequência. Então, a gente acompanha essas crianças, às vezes, a cada 2, 3 meses, né? Então, muito importante a gente estar atento aí aos pais, crianças, né, que realizaram alguma cirurgia, né, ainda na infância, fazer esse acompanhamento de forma adequada. E diferente do adulto também, né? Que a gente não consegue, que a gente pode esperar na infância, não, a gente não pode esperar. Sem dúvida. Por isso o teste do olhinho tão importante, novamente enfatizando, onde a gente vai detectar essas doenças congênitas, como a catarata congênita, que a gente deve, então, estar operando ainda nas primeiras semanas de vida, Exato. né? Então, geralmente, entre 6 a 8 semanas, a gente já pode estar abordando essas crianças, né? E operando a catarata. Tão importante para que essa luz, então, entre dentro do olho, né? Estimule a via visual, evitando uma ambliopia aí por catarata. Exato. E quando a gente vai pensar, né, na ambliopia, em todos esses tipos de ambliopia, por que a gente fala que tempo é visão? Por causa do período crítico do desenvolvimento visual. A gente não tem uma data exata, mas a gente sabe que esse período realmente ele é mais intenso até os 7 anos. Depois dos 7 anos, a gente ainda vai tratar, mas a gente sabe que os resultados são muito mais difíceis de serem atingidos. E aí é um medo de muitos pais, tem muita dúvida em relação a isso, ao uso do tampão. A gente já tem muitos estudos nessa área, mas o tampão ainda é uma maneira muito eficaz da gente tratar a ambliopia.
que é essa baixa de visão. Então, se a gente tem um olho que tem uma diferença de visão muito grande do outro, a maneira que a gente tem de estimular esse olhinho que está ali mais preguiçoso, que está com essa dificuldade, é tampando o olho bom e deixando o olho ruim trabalhar. É para isso que serve o tampão. Essa é a principal função dele. A gente tem algumas outras estratégias, mas todos os estudos que a gente tem até hoje, eles mostram que é a estratégia mais eficaz no combate da ambliopia. Então, se o seu filho precisar de usar o tampão, veja isso não como um fardo para ele, mas um tratamento que a gente ainda consegue fazer e que a gente tem ótimos resultados. E a participação familiar nisso é tão importante, né? Para fazer aderência a esse tratamento, inserir a criança no contexto do tratamento da ambliopia e no uso do oclusor, do tampão, para que ela não se sinta ali, né, de alguma forma excluída, que a escola também participe na aderência ao tratamento, evite ali qualquer tipo de bullying, né, e inclua essa criança, que ela também entenda. É bom que a família saiba que a criança, do jeitinho dela, consegue entender. É importante conversar com a criança sobre a importância do tratamento. Os pais, às vezes, são tão criativos, né, Raíra, no uso do oclusor, às vezes os super-heróis passam a usar também em casa, né? Os próprios pais brincam usando o tampão. Então, envolver a família nesse tratamento faz toda a diferença e a gente tem mesmo um tempo crítico para isso, né? A gente fala assim, né? Quando a gente que atende muita criança, a gente não trata criança, a gente trata uma família inteira, né? Não é difícil só para uma criança, é difícil para a mãe, é difícil para a avó, para todo mundo que vai estar envolvido ali naquele tratamento. E tem a gente está falando aí agora de envolver a família, uma coisa que eu vejo muito no consultório e que às vezes os pais de crianças que usam óculos se atentarem também, é que às vezes na consulta, o pai e a mãe, quando a gente dá um diagnóstico de um grau, de uma necessidade de óculos, às vezes eles entendem aquilo como uma coisa ruim e acabam passando isso para a criança. Às vezes a criança estava tranquila, ela nem estava ligando de usar óculos, mas ela vê que aquilo é uma coisa vista como ruim pelo pai e pela mãe, ela acaba sentindo aquilo. Isso às vezes pode dificultar muito na adaptação, porque ela não quer gostar do óculos, porque o papai e a mamãe não gostam. Então, caso a sua criança precise, você que é pai, você que é mãe e está nos ouvindo, tente levar aquilo da melhor maneira possível, dando um incentivo, mostrando para ela que bom, filho, que você está tendo a melhor visão com esse óculos e não vendo isso como uma coisa ruim. Então, eu acho que essa participação da família é essencial dentro da oftalmopediatria, para qualquer coisa que a gente vai fazer, seja uma coisa simples como óculos, seja uma necessidade de cirurgia, como uma cirurgia de catarata. Então é isso, a criança ela precisa do nosso incentivo, da nossa presença, da nossa criatividade ali do lado, porque eles sentem tudo que a família passa, né? Isso vai se refletir no tratamento dela. Perfeita colocação, Raíra. E agora, mudando um pouquinho do assunto, erros refrativos, né, que a gente já abordou aí bastante sobre a importância, então, de ir ao oftalmologista, mesmo na ausência de sintomas, né, a importância do uso correto dos óculos, né, para o desenvolvimento e aprendizado na escola. E tão importante aí a gente detectar as principais causas de ambliopia ou olho preguiçoso para o desenvolvimento da via visual simultânea, preservando aí a binocularidade, a visão binocular da criança. Vamos passar então para outro tema muito relevante, muito prevalente no nosso meio, que são as alergias oculares. É tão comum na primeira infância, as crianças levam muito as mãos, né, aos olhos e com isso os alérgenos. As crianças também podem apresentar outras alergias, como alergias alimentares, alergias respiratórias, né, alergias na pele. Com esse quadro, né, de alergia, o olhinho está também inserido num quadro de alergia sistêmica. Então, uma alergia respiratória como rinite, bronquite, asma, o olho faz parte também desse contexto. Então, eu gostaria de me dirigir aqui à doutora Carolina, que é especialista em córnea, trabalha muito com alergia ocular também, em conjunto com a doutora Raíra, no setor de oftalmopediatria,
para que ela destacasse pontos importantes da alergia ocular em criança, desde os sintomas, né, até as consequências do ato de coçar os olhos nessa etapa de desenvolvimento ocular. Excelente abordar esse tema, porque às vezes a gente pensa que uma simples alergia não vai ter tantas consequências, e isso não é verdade, né? O olho é, como você comentou, Luciana, uma sede importante de apresentação alérgica. E a gente pode ter desde alergias leves até alergias graves que podem gerar, inclusive, cicatrizes corneanas que a gente não consegue reparar, né? E, além disso, o hábito de coçar os olhos é um importante fator de risco e o único modificável para uma importante doença na córnea que se chama ceratocone, né? Então, a córnea, que é a principal lente dos nossos olhos, a mais anterior dos nossos olhos, ela normalmente tem uma curvatura regular e simétrica ao longo de toda a sua superfície. Mas, em alguns pacientes geneticamente predispostos e que têm o hábito de coçar os olhos, essa córnea perde, então, a competência de manter a sua curvatura regular. E ela passa a se encurvar. Por isso o nome ceratocone, tomando mesmo uma forma de cone, né? Ficando ali mais pontiaguda, mais afinada. E como a córnea é uma lente, essa alteração no formato da córnea tem um impacto tanto na qualidade quanto na quantidade de visão. E a gente pode atuar nisso, ajudando aquela criança e aquele adolescente a não coçar os olhos. Nós temos muitas estratégias para isso, né? Tanto tratamento clínico com colírio, com pomada, mas também com uma abordagem multidisciplinar. Então, muitas vezes, essa criança e esse adolescente, junto com os pais, vão precisar de um acompanhamento com o alergologista. Por quê? Porque é importante identificar qual alérgeno, principalmente, está levando aquela criança a coçar os olhos, né? Então, o alergologista vai ajudar muito nesse quesito. Além disso, vai ser muito importante orientar a família e a criança e o adolescente no controle ambiental, né? Porque não adianta a gente estar ali sempre tratando as crises de alergia e o ambiente todo favorece com que aquela alergia se perpetue. Então, tudo isso vai ser muito importante. Como, por exemplo, Carolina, né? Alguns animais domésticos, Exato. Né? A questão de tapetes, cortinas, pelúcias. Né? Os ácaros, infelizmente, né, estão muito presentes e são fontes de alergia. Sim. Então, realmente, muito importante ter esse controle de ambiente, né? Não só utilizar o colírio, as medicações, mas continuar exposto, né, ao alérgeno. E é importante também algumas dicas tão práticas, né, que parecem simples no dia a dia, né? A casa de um alérgico, ela deve ser cuidada de maneira diferente, né? Então, ao invés de varrer, passar pano, né? A gente não ter ali cortinas de tecidos que acumulam realmente ácaro. É importante que seja um ambiente ventilado, mesmo que no inverno, né? E destacando que o ceratocone, que é essa doença que a gente está conversando da córnea, ela progride especialmente na infância e na adolescência. Então, a gente atuar de forma importante na alergia vai determinar o quanto a gente vai preservar a visão daquela criança para toda a sua vida, né? Então, para a gente ter uma ideia, ceratocones avançados que não foram abordados no momento correto, a gente vai terminar num transplante de córnea até. Então, olha como isso impacta no futuro visual daquela criança. Muito importante, mais uma vez, destacar tudo isso pelo hábito de coçar os olhos, né? Que vai causar, então, essa deformidade na córnea. Então, coçar os olhos é realmente o principal fator de risco para essa doença corneana, que a gente chama de ectasia, que é uma deformidade da córnea. Então, a gente costuma brincar no consultório. Quer coçar os olhos? Coce com o cotovelo. Que não né? tem jeito. Porque realmente é impossível, né? Então, junto com essa orientação, que eu acho que é a principal dentro do consultório, controle
do hábito de coçar, de levar as mãos aos olhos, de deformar a córnea, né? O controle do ambiente e o tratamento clínico. Agora, gostaria que a Raíra também colocasse um pouco da abordagem dela na oftalmopediatria para o controle de alergia. A seguir, vou pedir para que a Carolina comente a abordagem cirúrgica, né, desses casos, para que a gente estabilize, né, o ceratocone quando, apesar do controle ambiental e do tratamento clínico, ele continue progredindo. Por favor, Raíra. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar para os pais é: olho vermelho não é normal. Olho coçando não é normal. Se o seu filho tem olhos sempre vermelhos, lacrimejando, se ele coça muito o olho, a gente não pode colocar isso naquela conta da rinite, vai melhorar, tá com crise de rinite. Não, a gente precisa avaliar essa criança, porque a qualidade de vida dela também depende daquilo. É muito ruim ter os olhos coçando, gente. Então, assim, quando a gente fala da infância, é muito difícil você conseguir falar para a criança: não coce os seus olhos. Ela não tem noção daquilo. Tem que ajudá-la a Então, fazer isso. a gente vai ter que ajudar isso, vai ter que ajudar a criança com um colírio, ou com uma pomada, ou trocando o ambiente, tirando esses alérgenos do ambiente. Então, eu sempre gosto de falar isso, porque para alguns pais parece que é normal aquela situação, mas não é. Um ponto importante, desculpa te interromper, Carol, Imagina. mas um ponto importante, antes de você comentar sobre os aspectos cirúrgicos, eu acho importante a gente deixar claro aqui, que além da abordagem clínica, né, da tentativa de detecção desse alérgeno e o que provoca essa alergia, o que é o gatilho para essa alergia, e a avaliação clínica no consultório, né, com a medida da acuidade visual, com a avaliação no microscópio, que a gente chama de lâmpada de Fenda, onde a gente vai detectar ali alguns sinais da alergia, como o olho vermelho, que a Raíra comentou, entre outros achados, como sinais, como a gente chama de papilas, né, que a gente consegue detectar o microscópio, que é um sinal quase que patognomônico de alergia. Existem maneiras também objetivas da gente avaliar um paciente alérgico com risco para ceratocone. Sim. Então, alguns exames complementares que são essenciais e são protocolos nessa avaliação. Então, não basta somente a avaliação clínica, mas a documentação dessa córnea, para que a gente fique atento se aquela criança é uma criança com fator de risco para ceratocone e se é uma criança que está progredindo. Carol, antes de comentar os aspectos cirúrgicos, por favor, comente sobre os principais exames complementares que devem ser nossos aliados na consulta e na avaliação clínica. Sim, então, antes disso, muito importante alguns sinais de alerta ao exame clínico, né, dessa criança, além dos que já comentamos. Se seu filho está sendo avaliado periodicamente pelo oftalmologista e o grau dele muda com uma frequência muito importante, em especial o astigmatismo aumentando, né? O astigmatismo é um grau que tem relação com a córnea. Então, não acho que simplesmente, tudo bem, o grau dele aumentou bastante, né? Esse ano de astigmatismo, vamos ajustar o óculos e tudo bem. Não, é importante investigar melhor essa córnea com exames complementares de imagem. Em especial, um exame que chamamos de topografia da córnea e tomografia da córnea. Para ficar bem fácil para quem está nos ouvindo entender, topografia da córnea é como a topografia de um terreno, né? Todo mundo já ouviu falar, fazer a topografia do terreno. O que isso significa? Ver onde aquele terreno é mais plano, onde aquele terreno é mais curvo, como essa diferença de curvatura acontece. Então, esse exame faz isso na superfície da córnea e nos ajuda a ver se aquela córnea tem indícios de que pode estar iniciando com uma ectasia do tipo ceratocone. E ainda mais importante, essa documentação nos permite acompanhar de forma objetiva essa criança, inclusive fazendo o que é muito bom para esse acompanhamento, mapas comparativos das topografias ao longo do tempo. Só um adendo para os pais que ouviram esses nomes difíceis, acharam, nossa, uma tomografia. Gente, é um exame super simples que crianças pequenas conseguem fazer.
ela não sente dor, não sente desconforto, nada disso. De uma maneira lúdica, a gente consegue fazer nos nossos pacientes pequenos, pacientes com fatores de risco, com fator genético, e acompanhar esses pacientes ao longo da infância, ao longo da vida da Exato. adolescência, Dúvida, né? exames realizados com luz, exames indolores, quase que uma De não fotografia, contato, né, É. do olho. Então uma é até brincadeira da estátua resolve a uma topografia. brincadeira. Então é legal assim, se seu filho, né, foi indicado esse exame, às vezes procura esse exame, como que faz, né? Vai lá, mostra pra ele que quando ele chegar lá pra fazer, ele já vai saber que não tem dor, não tem desconforto. É uma foto, parou ali, a gente consegue fazer esse acompanhamento. E é super importante Muito a gente ter essa importante. documentação. Excelente colocação, Raíra. E voltando então ao assunto do tratamento, né? Passando pela manutenção, pelos colírios, mas essa criança continua progredindo, né? E vai evoluindo. A cada 6 meses, a gente documentando com esses exames complementares, a gente nota que apesar do tratamento, a doença, no caso o ceratocone, associada a uma alergia de difícil controle, está fazendo com que aquela criança perca linhas de visão, né? Que o grau de astigmatismo, como a Carolina comentou, está progredindo, que aquela córnea está ficando mais curva. Como então, Carolina, com medidas então um pouco mais invasivas, né, mas que protegem a saúde visual e a acuidade visual final dessas crianças a longo prazo, como a gente pode então interferir para estabilizar então o ceratocone nessa fase? Muito importante abordar. Felizmente, já há algumas décadas, a gente tem disponível um procedimento muito seguro, realizado com anestesia tópica, ou seja, colírio, que se chama cross-linking de colágeno. O que é isso? É um procedimento que tem como objetivo parar a progressão deste ceratocone que está evoluindo. E o crosslinking, ele consegue fazer isso em 90% dos casos. Por isso, o crosslinking mudou a história natural do ceratocone e tirou muitos e muitos pacientes da fila de transplante de córnea. Por quê? Porque antes da gente ter essa possibilidade de atuar mesmo para impedir progressão de ceratocone, a gente tentava ali controlar os aspectos clínicos, mas, além disso, a gente assistia aquele ceratocone progredir. Às vezes não é suficiente, né, Carol? Às vezes não é coisa suficiente. que é muito bom a gente destacar é que todas as muitas pesquisas recentes agora, né, a gente está vendo o uso do crosslink cada vez em idades mais precoces. Exato, e de forma muito segura, né? Então, é importante também lembrar que esses mesmos artigos mais recentes estão levando a uma atuação mesmo mais precoce também no sentido do diagnóstico. Então, muitas vezes a gente faz a primeira topografia daquela criança, Raíra, Luciana, ou daquele adolescente, e ele tem tanta chance de que aquele ceratocone está no momento em que ele vai mesmo progredir, que às vezes a gente já logo indica o crosslink. A gente nem espera, né, tempo. E isso a gente conversa com a família. Por quê? Porque a gente tem aquela chance, né? É Aquela importante chance de pontuar isso, né? estabilizar. Que o crosslink, esse procedimento que estabiliza o ceratocone, principalmente quando a gente está falando ali, né, de adolescência, a criança um pouco mais velha ou adolescente jovem, ele tem um período de tempo que essa doença também não pode estar muito grave para a gente fazer. Então a gente precisa identificar isso enquanto a gente tem o que fazer. A gente tem limites tanto de curvatura quanto de espessura corneanos que nos permitem fazer crosslink. Então, a gente não pode perder esse timing, né? Exato. E isso faz toda a diferença. Então, são duas linhas muito importantes de cuidado no paciente com ceratocone, né? A linha de visão, então, como ajudar aquele paciente que tem ceratocone a enxergar melhor. Então, a gente vai sempre do que é mais simples para o que é menos simples. Às vezes, um ceratocone que a gente está controlando bem vai enxergar super bem de óculos. Às vezes, dependendo do estágio da doença, a gente vai precisar auxiliar aquele paciente com lentes de contato especiais para ceratocone. Às vezes, paciente não se adaptando à lente, a gente tem alternativas também, como anéis, né? E a outra linha de cuidado é a progressão da doença.
Então, o que fazer se essa doença está progredindo? Então, além de não coçar e tratar clinicamente a alergia, o crosslinking vem aí para estabilizar e auxiliar muito a gente nesse controle do ceratocone. Excelente, Carol. Mudando um pouquinho, então, do nosso tema para um assunto que está assim, o assunto do momento, né? O governo federal recentemente aprovou uma lei proibindo o uso de celulares nas escolas, tanto dentro da sala de aula, quanto no intervalo, no recreio. E essa lei vem de encontro, então, à necessidade, né, da gente cuidar da saúde mental, da saúde visual e priorizar, então, o bom desenvolvimento social das nossas crianças no universo escolar, onde o foco é aprender e interagir. Então, nós médicos, né, os oftalmopediatras, sobretudo, né, Raíra, nós estamos muito felizes, né, com essa iniciativa que realmente veio para resgatar, né, o brincar e o aprender. Nesse sentido, eu gostaria que a Raíra colocasse aqui as recomendações atuais sobre o uso seguro de telas na infância. E a Carolina, gostaria que ela comentasse sobre o risco de miopia e o uso de telas inapropriado. Então, assim, né, gente, esse é o assunto do momento, porque essa é a realidade das famílias. Não tem uma consulta de oftalmopediatria que esse tema não é abordado. Quando a gente pensa em saúde visual, isso é pequeno quando a gente pensa na saúde da criança como um todo. E a gente limitar somente o horário da tela, aquele limite ali, às vezes não é suficiente, porque a gente tem que pensar que também é a qualidade que essa criança está assistindo, como que essa criança está assistindo. Então, primeiro eu queria falar assim, quais são os prejuízos para a visão e para o olho da minha criança que está exposta ao celular e ao tablet, principalmente, que ficam aí bem pertinho dela. Então, primeiro, a gente já sabe que o uso dessa visão de curta distância, que é muito comum no uso dos smartphones, está relacionado com a progressão da miopia, né? Com o aumento, a progressão, graus cada vez mais altos e que progridem mais rápido. Segunda coisa, olho seco, isso no adulto também. Quantos pacientes que a gente atende que trabalham o dia todo com a tela e tem uma síndrome do olho seco difícil de tratar. A gente fica exposto à tela, à luz da tela, a gente pisca menos. Então, isso vai tendo ao longo do tempo impacto. A gente tem estrabismo que pode ser desencadeado pelo uso excessivo da visão para perto. Foram muitos os casos durante a pandemia e que ainda continuam acontecendo. Esses estrabismos, muitas vezes, precisam ir para cirurgia para correção. E além disso, a gente tem queixas como dores de cabeça. Hoje em dia, uma das principais causas de cefaleia em criança é uso excessivo de telas. Então, cansaço visual, né? A gente tem espasmos de acomodação por causa do excesso da visão para perto. Aquele olhinho forçou tanto, trabalhou tanto para ficar enxergando de perto tantas horas, que ele tem dificuldade de relaxar depois. E que a gente tem que tratar tudo isso por causa do uso excessivo das telas. Sem falar no impacto para essa criança de desenvolvimento, de fala, de aprendizado, de socialização. Então, eu falo muito isso com os meus pacientes. Pensem muito bem antes de entregar um celular na mão do seu filho, porque isso vai ter impacto para o resto da vida dele. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem sim uma recomendação formal de horas. Quando a gente pensa em crianças de 0 a 2 anos, essa recomendação é de 0 telas e depois ela vai aumentando. De 2 a 5 anos a gente já deixa 1 hora de tela, de 5 a 10 anos já vai 2 horas de tela. Mas eu acho que isso é pouco, porque quando eu gosto de falar com as mães, a tela é alguma coisa para você estar junto dele, não para a gente fazer o isolamento social daquela criança usando o celular e o tablet. Então tem que ser um uso muito parcimonioso, tem que ser pensado, tem que ser conversado, discutido, acordos com aquelas crianças. Então, a gente vai usar 30 minutinhos aqui, a gente vai descansar, a gente vai fazer uma pausa. O ideal seriam pausas a cada 20 minutos.
A gente usa isso para os adultos, a gente traz isso para as crianças. Então, 20 minutos de tela, a gente vai descansar. Não é do tablet para o celular. É estimular a nossa visão de longe, fazer alguma outra coisa durante os próximos 20 segundos. Então, dá pequenos intervalos a pelo menos 20 metros, que seria 20 pés, desculpa, que seria 6 metros. Então, a regra do 20, 20, 20. Então, a gente sabe que isso já ajuda também, né? Mas é os pais pensarem muito bem, estimularem a socialização. Para E é tão miopia, interessante, Raíra, como que a gente chegou num nível assim que o óbvio precisa ser dito, né? Então, tão comum na nossa infância brincar ao ar livre, ir para pracinhas, interagir com sol. outras crianças, tomar sol. E agora a gente precisa falar sobre isso dentro de um consultório oftalmológico, e né? assim, gente, Abandone a tela e brinque, brinque ao ar livre. É importante tomar sol pela manhã no momento, né, naquele período indicado, entre 10 horas da manhã. Como assim? Isso é óbvio, parece óbvio, mas isso é não é saúde, mais, né, gente? né? O tanto que a tela realmente dominou, né, as crianças e adolescentes. E as casas, de um modo geral? Às vezes tem pais que se assustam quando a gente vai fazer o cálculo das horas de tela daquela criança durante o dia. Principalmente as crianças míopes, as crianças que começaram ali a usar óculos, ou que tem alguma queixa relacionada ao uso de telas, eu falo assim, então vamos pensar aqui comigo, vamos tentar chegar aqui quantas horas de tela ela tá vendo durante o dia. Quando eles vão contando, ele fala, ela chega da escola, não sei o que. Quando a gente vê, essa criança, ela tá passando mais horas na tela do que com os próprios pais, com os irmãos, conversando, vivendo, socializando. Então, se você é pai, se isso acontece dentro da sua casa, pare, repense, faça esse cálculo e pense se essa quantidade de horas que seu filho está fazendo, se isso é saudável, sabe? Porque às vezes a vida vai tão no automático, a gente é tão dominado pelas coisas ao nosso redor, que parar, pensar e refletir sobre o que o seu filho está fazendo, passa despercebido. É Então, a um analogia que é exercício feita a mesmo. uma droga, né? Uma droga digital. Tem alguns estudos que mostram, porque alguns pais comentam: ah, mas ele vai com o celular dentro da mochila para a escola. Ele não vai usar na sala de aula, mas eu preciso do celular para me comunicar na saída. Então, teve um estudo recente, que foi publicado que mostrou que crianças que não levavam o celular dentro da mochila tinham um desempenho acadêmico melhor do que aquelas crianças que tinham o celular dentro da mochila. Porque mesmo o celular dentro da mochila, por uma abstinência mesmo, ele perdia o foco por aquela necessidade de visualizar, de ver a notificação, ele perdia o foco só pelo celular estar próximo à criança. Veja como isso é algo que domina, né, a saúde mental das nossas crianças. Então, É, realmente, muito acertada, né, essa muito. decisão recente do governo. Mas, para a gente encerrar, eu gostaria que a Carolina comentasse por que a miopia está relacionada ao uso abusivo de telas. Qual é essa relação? E por que ser míope não é só usar óculos? Porque às vezes a mãe fala, ah, mas eu não consigo lutar contra a tela, doutora. É só um óculos que ele vai precisar? E a mãe subestima, né, essa miopia, achando que é só um óculos. Mas a miopia é muito mais do que óculos. Comente sobre isso, Carol. Sim, então, sempre que a gente foca para perto, isso exige um trabalho de musculatura ocular. Quando alguém é míope, na enorme maioria dos casos, isso acontece porque o olhinho é um pouco mais comprido, antero-posteriormente. E assim, o foco da luz, quando entra para formar a imagem lá na retina, não consegue chegar no ponto focal da retina por esse olho ser um pouquinho mais alongado. Então, essa luz fica antes do ponto focal da retina. Ao passo que, se tem um esforço visual exagerado para perto, prolongado, isso então faz com que a gente use mais essa força de acomodação muscular. E isso promove ao longo do tempo esse alongamento axial. E isso promove miopia. E miopia não é só grau de óculos, né? Pacientes míopes são mais propensos a doenças oculares graves,
como, por exemplo, descolamento de retina, como, por exemplo, doenças na mácula secundárias à alta miopia, como tipos de membranas específicas do alto míope na retina. Então, vejam, não é só, tudo bem, a gente então usa o óculos. Não, riscos agregados à saúde ocular estão relacionados à miopia, especialmente à alta miopia. Então, é muito importante a gente restringir essa velocidade da progressão da miopia, e a restrição de telas tem um papel fundamental nisso. E Raíra pode comentar também um pouquinho rapidamente sobre estratégias também, além de comportamentais, que hoje a gente tem disponíveis para tentar reduzir a progressão da miopia, como tratamentos clínicos e tipos especiais de lentes de óculos. Raíra. Com certeza. A gente que é da oftalmopediatria, existe uma campanha que é assim: cada dioptria importa. Então, para mim, importa se o seu filho vai ter menos 2 graus de miopia, que é o que a gente fala, ou se ele vai ter 3 graus de miopia. Para mim, importa muito se o seu filho vai ter 2 graus de miopia ou 6 graus de miopia. E a Luciana estava falando dos bons hábitos, dos hábitos saudáveis. A gente tem muitas pesquisas agora, né, que a gente está tendo um boom da miopia. Mas o que é de maneira, vamos dizer assim, unânime? É a proteção que a gente tem quando a gente expõe essas crianças a pelo menos 2 horas de atividade ao ar livre. Isso vai na minha prescrição hoje em dia, gente. 2 horas de atividade ao ar livre. O óbvio precisa ser dito. Exato. E às vezes eu falo assim, são pequenas mudanças. Eu sei que que os pais trabalham, eu sei que as crianças estudam, mas às vezes uma coisa que eles fazem de carro, vamos tentar fazer a pé? Ou você faz a sua tarefa lá na sua casa, né, com a sua mãe do seu lado. Vamos descer lá pro play lá do prédio, vamos tentar fazer isso à luz do dia, juntos. Pequenas atividades, pequenas mudanças na rotina para a gente tentar fazer isso. E a gente sim se importa com cada dioptria e a gente tem tratado e trabalhado com nossos pacientes. Hoje em dia, a gente tem algumas estratégias que são essas mudanças comportamentais. A gente tem tratamentos farmacológicos, principalmente usando o colírio de atropina. Mas eu queria fazer um adendo aqui, da gente ir em profissionais especializados, profissionais que têm treinamento para prescrever esse tipo de tratamento para o seu filho. Para isso, a gente precisa de acompanhamento com exames complementares. A gente vai afastar outras causas para a gente conseguir usar esse colírio, que atua muito bem na progressão da miopia. Além do colírio, a gente tem hoje em dia lentes especiais que usam uma tecnologia de defoco periférico. Essas lentes especiais, elas vêm com o objetivo de reduzir essa progressão do crescimento do olhinho. Então, elas têm uma tecnologia nelas, é uma lente de super fácil adaptação, mas que também precisam ser prescritas, porque elas são tratamento. Então, precisa de alguém acompanhando o seu filho que saiba fazer isso muito bem, para a gente ter essas duas formas da gente tratar. Além disso, tem vários tratamentos surgindo hoje em dia, porque a gente está vivendo realmente uma alta da miopia, não só aqui, mas no mundo todo, principalmente, né, no continente asiático. E a gente está correndo atrás de formas da gente evitar isso, porque a gente sabe que na vida adulta são muitos os prejuízos. Sim, a expectativa, né, Raíra, é que até 2050 metade da população mundial seja míope, veja. Sim, então, gente, e esses números só vêm crescendo na Europa, nos Estados Unidos, nos países principalmente que as crianças, né, têm mais esse acesso e estão ficando cada vez com hábitos piores de vida. Excelente. Realmente, esse episódio do Ponto de Vista, o podcast do Hospital de Olhos de Juiz de Fora, foi muito especial, por tratar de assuntos onde a gente pode impactar diretamente na vida adulta, né? Atuando, então, na primeira infância e na adolescência. Eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Raíra Moraes, que é a oftalmopediatra responsável pelo setor de oftalmopediatria do Hospital de Olhos de Juiz de Fora. Agradeço muito suas colocações, muito práticas, com uma sensibilidade única, Raíra, que tenho certeza que os pais, familiares, professores, cuidadores, né, vão aproveitar muito aí as suas orientações. Gostaria de agradecer
muito a Carolina também por estar moderando comigo esse episódio tão especial. E para encerrar, gostaria então que a Raíra deixasse a mensagem final desse episódio, que enfoca então as principais causas de baixa visual na infância, que enfoca também os marcos do desenvolvimento infantil e uso de telas, né, e como pode ser prejudicial, a alergia. Por favor, Raíra, coloque em algumas palavras, algumas frases, mensagens aí que devem ficar para casa. Claro, a gente como médico, nosso objetivo é sempre tratar, mas hoje em dia, né, a gente tem alguns canais que a gente consegue informar. E informação hoje em dia é tudo. Então, que bom que a gente está conseguindo trazer um pouquinho disso aqui. Eu fico muito feliz que isso chegue às pessoas que têm que chegar. Então, algumas mensagens finais. A primeira é: não espere o seu filho ter queixas, não espere você identificar esses sinais de alarme para levar ele na consulta oftalmológica. Se tiver tudo bem, você vai ficar com o coração tranquilo. Mas se a gente conseguir identificar de maneira precoce qualquer alteração que a gente consegue tratar, você também vai se sentir tranquila, porque você fez o melhor para ele na época certa. Coisa que talvez na vida adulta a gente não vai conseguir fazer mais. Então, essa é a minha primeira mensagem. Depois, a gente repensar nossos hábitos, repensar também como é que está o nosso estilo de vida. As crianças têm repetido muito isso e tudo que a gente quer que elas sejam saudáveis. Então, vamos começar pela gente também. Então, acho que é isso. Fiquem ligados aí, muita coisa legal aí, nosso podcast fazendo sucesso. E estou super feliz. Obrigada, gente, pelo convite. Tomara que os pais, os pacientes, os professores gostem e sirva aí para todo mundo. Agradecemos, então, a audiência de todos, pacientes, amigos, médicos. Esse foi, então, o segundo episódio do Ponto de Vista, o podcast do Hospital de Olhos Juiz de Fora.